Imagine milhares de pessoas costurando uma cruz vermelha em seus mantos e partindo rumo ao desconhecido. Cavaleiros, camponeses, até crianças. Em 1095, o Papa Urbano II fez um chamado que incendiou a Europa: libertar Jerusalém em nome da fé. Mas ninguém poderia prever a marcha de destruição que viria a seguir. Fome, massacres e vitórias improváveis marcaram o caminho até a cidade sagrada. A primeira cruzada não foi apenas uma guerra, foi o início de um conflito que atravessaria séculos. E o mais impressionante é como suas consequências ainda ecoam até hoje. No final do século XI, a Europa vivia um período de instabilidade. Senhores feudais guerreavam entre si, e camponeses viviam na miséria. Foi nesse cenário que o Papa Urbano II, em 1095, durante o Concílio de Clermont, anunciou um chamado que mudaria tudo: libertar Jerusalém do domínio muçulmano. A promessa era clara e irresistível. Quem pegasse em armas teria o perdão dos pecados e a salvação eterna. As palavras se espalharam como fogo. Cavaleiros ricos viram a oportunidade de glória. Nobres endividados enxergaram chance de novas terras. Mas não foram apenas eles. Multidões de camponeses, artesãos e mendigos também se alistaram. Costuraram cruzes vermelhas em mantos, pegaram armas improvisadas e partiram. A fé era a chama que movia, mas a esperança de uma vida melhor também pesava. Nunca antes se vira tal mobilização. Vilarejos inteiros se esvaziavam, caravanas cruzavam estradas enlameadas, e monges pregavam que Jerusalém era a chave do paraíso. Para muitos, a primeira cruzada parecia o próprio Apocalipse anunciado. Esse chamado não apenas uniu uma Europa fragmentada por brigas internas, mas lançou o continente em uma aventura militar e espiritual sem precedentes. Era o nascimento de algo muito maior que uma guerra. Era o início de um conflito eterno. Entre os primeiros a atender ao chamado, estavam aqueles que não tinham nada a perder. Liderados por pregadores como Pedro, o eremita, milhares de camponeses formaram o que ficou conhecido como a Cruzada dos Pobres. Armados com paus, foices e uma fé inabalável, marcharam antes mesmo dos exércitos organizados. A viagem foi desastrosa. Faltava comida, disciplina e estratégia. Pelo caminho, cometeram saques e massacres contra comunidades judaicas na Europa Central, deixando um rastro de horror que marcaria para sempre a memória das cruzadas. Ao atravessar o Império Bizantino, causaram tanto caos que até aliados cristãos os viam com temor. Quando finalmente chegaram ao território muçulmano, a tragédia foi inevitável. Mal armados, foram massacrados por forças locais e a maioria jamais viu Jerusalém. Ainda assim, a Cruzada dos Pobres se tornou símbolo de como a fé podia mover multidões sem preparo, transformando esperança em desespero. Enquanto isso, os exércitos nobres estavam a caminho. Melhor equipados, com cavaleiros em armaduras e lanças reluzentes, eles avançavam com organização. Mas também enfrentariam fome, traições e batalhas desesperadas. A diferença é que esses, guiados por líderes de renome, estavam determinados a chegar até o fim. A Cruzada dos Pobres mostrou que o conflito não era apenas dos poderosos, mas de todo um continente em fúria religiosa. No caminho até Jerusalém, uma cidade tornou-se símbolo da dificuldade da primeira cruzada: Antioquia. Situada em posição estratégica, cercada por muralhas colossais, ela resistiu durante meses ao cerco dos cruzados. A fome devastava o exército cristão. Cavalos eram abatidos para a alimentação, e relatos falam até de canibalismo em meio ao desespero. Mas a fé ainda sustentava aqueles homens. Pregadores afirmavam que visões divinas garantiam a vitória, e quando finalmente uma brecha foi encontrada, os cruzados invadiram Antioquia em 1098. A vitória, porém, logo se transformou em novo pesadelo. Pouco depois, eles próprios foram cercados por um exército muçulmano muito maior. Foi nesse momento que surgiu um dos episódios mais lendários da Primeira Cruzada: a descoberta da suposta lança sagrada,
que teria perfurado Cristo na cruz. Com esse artefato como símbolo de proteção divina, os cruzados encontraram forças para contra-atacar e, contra todas as expectativas, derrotaram seus inimigos. A conquista de Antioquia foi um divisor de águas. Mostrou ao mundo que os cruzados não seriam facilmente derrotados e que sua fé podia transformar derrotas em vitórias. Mas também deixou claro que a jornada seria marcada por extremos, de milagres proclamados à fome mais brutal. Em 1099, os cruzados chegaram a Jerusalém. Exaustos, famintos e reduzidos em número, mas determinados a cumprir o voto que haviam feito anos antes. O cerco à cidade foi curto, mas devastador. Em julho, as muralhas foram rompidas e o que se seguiu entrou para a história como um dos massacres mais sangrentos da Idade Média. Muçulmanos e judeus foram mortos em grande número e as ruas da cidade sagrada se tornaram um palco de horror. Para os cruzados, no entanto, era a vitória suprema. Após tanto sofrimento, Jerusalém estava de volta às mãos cristãs. Igrejas foram purificadas, altares reerguidos e cânticos de vitória ecoaram pelas ruas. Nascia ali o Reino de Jerusalém, o mais importante dos estados latinos criados no Oriente. Mas junto com a glória, nasceu também a semente de um conflito eterno. Para os muçulmanos, a perda da cidade foi inaceitável. Para os judeus, um trauma inesquecível. E para os cristãos, um triunfo que deveria ser defendido a qualquer custo. A primeira cruzada havia terminado, mas sua consequência foi clara. Oriente e Ocidente estavam agora ligados por uma ferida aberta, uma disputa que atravessaria séculos de guerra. A primeira cruzada começou como um chamado de fé e terminou como uma explosão de violência. Entre visões de paraíso e realidades de fome, os cruzados deixaram uma marca profunda no Oriente e no Ocidente. Para alguns, foi a maior demonstração de devoção da história medieval. Para outros, uma catástrofe de fanatismo e sangue. O nascimento do Reino de Jerusalém parecia uma vitória definitiva, mas na verdade abriu as portas para séculos de novas cruzadas, vinganças e reconquistas. O que nasceu em 1095 não foi apenas uma guerra, foi o início de um conflito eterno. Ainda hoje, quando Jerusalém é mencionada nos noticiários, ecoa o peso desse passado. O sangue derramado, as promessas de redenção e os sonhos de conquista continuam a moldar memórias e identidades. E a grande questão que permanece é: se a primeira cruzada foi capaz de incendiar o mundo medieval, será que seus ecos ainda continuam acendendo as chamas dos conflitos modernos?